Tudo pronto para o clássico aí entre Flamengo e Cruzeiro, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nação, rodada do Campeonato Brasileiro que teve ontem jogos aí e, cara, o Botafogo conseguiu bater um recorde aí de colocar 8.000 torcedores no Newton Santos. Que bizarrice, ainda querem criar uma liga aí sem o Flamengo, né, galera? 8.000 torcedores para um time que é atual campeão do Campeonato Brasileiro. É muita bizarrice, tá? Muita bizarrice mesmo. Vamos falar também sobre os pendurados do Flamengo aí, jogadores que podem ficar de fora do próximo jogo contra o Bahia, e vamos trazer também algumas informações aí do Campeonato Brasileiro para vocês. Michael e o Alacian de saída, vamos falar também. Só que antes de tudo, você já se inscreveu? Não é inscrito? Deixa o like aí, se inscreva, acione o sininho das notificações e vamos de assunto. Isso porque já vamos começar falando sobre o jogo de ontem entre Vasco e Palmeiras, né? 3-0 para o Vasco ali, para o Palmeiras em cima do Vasco. O Vasco não perdia 5 jogos. E depois do jogo, o Abel Ferreira ele parabenizou a CBF por mudanças no calendário e diz que o Palmeiras não olha só para o próprio umbigo. Isso aí é uma indireta para o Flamengo, né? O Abel falou a seguinte frase: eu só critico, reclamo, sou chato, tenho que dar os parabéns, a coragem, a ousadia e por querer fazer o melhor. Eu recebi com muito agrado, não pelo Palmeiras, quando eu falo do gramado, que o gramado do Bahia estava ruim, não é pelo Palmeiras, é porque não é bom para a imagem do futebol brasileiro. Quando eu falo do calendário, não falo pelo Palmeiras, falo pelo futebol brasileiro. O Palmeiras é uma instituição que não olha só para o próprio umbigo. É uma bela notícia para o futebol brasileiro, um primeiro passo para melhorar, fecha aspas aí o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira acha que está ruim o calendário do futebol brasileiro, devia jogar na Europa, né, para falar a verdade. Né? Devia jogar na Europa. Vamos falar de outra notícia aqui importante, né? Sobre a Libra também. O jornalista Celso Uzete aí, ele criticou a postura do Flamengo e também da presidente Leila Pereira, né? Ele falou que os dois estão errados, né? Vamos trazer um pouco aqui da fala dele, abre aspas aí para o Celso Uzete. Ninguém tem razão nessa história, o Flamengo é só o vilão da vez. Os dois estão errados, o Flamengo está errado em endurecer a questão, mas o Flamengo tem razão em querer proporcionalmente mais dinheiro que os outros, assim como o Corinthians, São Paulo, Vasco e Palmeiras em relação aos outros, mas isso tem que ter um limite. É isso que não entra na cabeça dessa gente, nem do Flamengo, nem da Leila Pereira. A Leila está certa em reagir, mas o argumento dela é o mesmo do Flamengo. Uma liga sem o Flamengo seria uma aberração, seria um tiro no pé, seria rasgar dinheiro quando essa gente vai parar de rasgar dinheiro. Aliás, a Leila seria a pessoa ideal para assinar a não rasgar dinheiro, né? Porque ela é quem mais tem dinheiro e nos outros negócios dela, ela trata de uma maneira mais profissional. Fecha aspas aí para o Celso Zete falando aí sobre essa questão da Libra aí que vem, né? A cada dia que vem, vai só movimentando mais, tumultuando mais o ambiente, né? Vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro, porque é uma notícia urgente. Aí o Sport, ele contesta o jogo contra o Fluminense, ele estuda pedir anulação no jogo de ontem. O jogo foi 2-2, por suposto erro direto da arbitragem, tá? O clube alega que o árbitro Rafael Claus confirmou falta em Pablo do Sport antes do pênalti para o Fluminense, mas mesmo assim a revisão do VAR marcou o pênalti, tá? Se o árbitro diz que tinha marcado a falta anterior, tudo que ocorreu depois é irregular, afirma Rafael Campos, vice-presidente do Sport. Então esse jogo aí, o Sport alega pedir a anulação dele. Galera, duas notícias importantíssimas de fechar aqui. O Flamengo estuda a venda de Alacian para o futebol inglês, tá? 2 clubes da Premier League estão de olho no atleta. O Wolverhampton, que lá joga o André do Fluminense, lá joga o João Gomes, ex-Flamengo. Ele quer a contratação de Alacian, além do Wolverhampton, também o Crystal Palace, tá? O Flamengo estuda liberar os jogadores, o Alacian para a Inglaterra, mas por uma proposta na casa dos 25 milhões de euros, cerca de
150 milhões de reais na cotação atual. Esse é o valor da venda de Wallace Ian. Já o Michael, o Dorival Júnior pediu a contratação dele pelo Corinthians, mas eu acho muito difícil o Corinthians ter peito para ver no Flamengo tentar negociar, sendo que comprou o Hugo Souza, demorou para pagar, o Mateuzinho demorou para pagar, eu não sei se o Flamengo vai querer se expor nessa situação novamente, tá? Falando sobre o jogo de hoje, vamos falar sobre os pendurados que podem ficar de fora da partida contra o Bahia. Temos 4 pendurados: Léo Pereira, Alexandre, Alan e Jorge André Arrascaeta. Esses, se levarem o terceiro amarelo, ficam de fora do jogo decisivo.